Ministério da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa, apresentam Prefeitura Municipal de Bariri, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal do Brasil, União e Reconstrução. Museu Mário Fava, Bariri. Ativas Produções. Teixeira, Herói, uma produção da equipe do Museu Mário Fava em parceria com Ativas Produções. Olá, amigos. Bem-vindos ao nosso museu. Hoje vamos mergulhar na rica história de nossa querida cidade de Bariri e conhecer a trajetória de um herói municipal que, apesar de seu grande legado, foi injustamente esquecido. Prepare-se para uma história emocionante e inspiradora sobre bravura, sacrifício e a força do espírito humano. Prepare-se para conhecer a história de José Teixeira, o Teixeirinha. Cavinha, historiador, pega o quadro de José Teixeira, olha, reflete e mostra para a câmera. Hoje vamos falar da figura emblemática de um desses barirenses notáveis, o senhor José Teixeira, que em 1919, quando a gripe espanhola devastou o mundo, o nosso país e também a nossa cidade, Teixeirinha, então, com apenas 21 anos, se destacou como um verdadeiro herói. Cavinha aparece andando, caminhando em direção a uma escola. Vamos continuar contando um pouquinho da história do nosso Teixeirinha. Eu tive a felicidade de poder conhecê-lo e brincar com ele. Uma figura simples, totalmente despojado de qualquer luxo, muito simples mesmo. E na rua da minha casa nós tínhamos muitas crianças, né? Todos mais ou menos da mesma idade. E não saberia dizer quantas vezes o nosso querido Teixeira passou por aquele quarteirão. E todas as vezes que ele por ali passava, era uma festa, porque ele se tornava um palhaço, um amigo, um verdadeiro amigo. E quando ele nos via, com aquele chapéu roto, suas roupas também bastante simples, ele também se alegrava e esboçava naturalmente um belo sorriso. E nós, crianças inocentes, assim como inocente era o Teixeira, corríamos no entorno dele. Ele deixava e fazia questão que nós o abraçássemos. Aquilo ali era vida para ele. E eu me lembro bem como é que nós fazíamos para ele mostrar a sua arte e nos alegrar. O que o Teixeira fazia? Ele ficava marcando passo assim, com seus passos, com suas pernas trôpegas, né? E nós em volta dele, correndo, fazendo roda e pedindo: canta, Teixeira, como é que é a banda, Teixeira? Aí ele fazia assim: ei, 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 viva São Paulo, Pará, tibum, 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 e olhava pra gente e brincava, e nós em torno dele vivíamos aqueles momentos maravilhosos. Era a única coisa que a gente tinha praticamente para se divertir. A gente, além de divertir, fazia o Teixeira viver. Ali ele se sentia alguém, uma pessoa simples, humilde, despojado de qualquer luxo, não tinha nada. Mas as crianças em volta dele parecíamos anjos e peraltas, brincando junto com ele. E ele: viva, 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 viva! Viva São Paulo, Pará, tibum! E nós cantando junto com ele. Apesar de toda aquela simplicidade que nós já contamos para vocês, de ser uma pessoa extremamente humilde, junto com isso ele tinha uma outra força. Ele era um homem muito corajoso e não tinha medo de enfrentar qualquer perigo. E nós vamos contar o porquê.
Em 1919, com o advento daquela epidemia, uma das maiores do mundo, que ceifou milhares e milhares de vidas, Bariri também passava por esse momento. E nós não tínhamos, então, um hospital. Bariri não tinha um hospital. A Santa Casa só foi construída muito tempo depois. O que fazer para acudir, para tratar dos doentes? Foi escolhido este prédio aqui. Esse prédio foi construído em 1914 e a gripe espanhola começou a partir de 1919. Esse prédio foi esvaziado e tornou-se um hospital de campanha. Não teve dúvidas quando tomou conhecimento disso tudo, o Teixeira sentiu dentro dele uma vontade enorme de participar e de poder ajudar naquele momento tão crítico que não só a cidade, mas o mundo passava. Ele se tornou um voluntário, ele não tinha nada de conhecimento de doença, de tratamento de ninguém, mas ele tornou-se um voluntário. E o que ele fazia aqui dentro? Ajudava de todas as formas possíveis, ajudando até transferir doentes de um lado para outro, dar banho, alimentar, dar remédios. Ele fazia o que era possível ele fazer. E também, quando um dos doentes faleciam, o que ele fazia? O doente era enrolado num lençol, não havia caixão, enrolado no lençol, colocado numa carrocinha, puxado por um animal, e o Teixeira é que conduzia esse cadáver para o cemitério, passando por toda a cidade. Foi uma coisa tão horrível que as próprias famílias abandonavam suas pessoas, entes queridos, para que todo mundo não pegasse aquela doença. Então, ele levava até o cemitério e ali ajudava o coveiro a dar o final naquele corpo. Depois ele voltava novamente e vinha para cá para poder ajudar. Sabe, esse lá, por Deus, ele nunca contraiu a doença. Então ele foi um grande herói nesse momento. Ele não se preocupou com a própria vida. Ele abandonou aquilo que ele tinha de mais precioso, que nós temos de mais precioso, que é a nossa vida, que é a nossa saúde. Ele não pensou nisso. Ele simplesmente se doou pela causa. Foi assim que o Teixeira se tornou este grande herói. Depois que ele se mudou para o bairro do Queixada, ali ele ficou um certo tempo na fazenda de café, mas o Teixeira tinha um sonho. Ele queria ser sacristão da igreja matriz de Bariri. Mudou-se para a cidade, nesse momento já estava casado e começou a trabalhar na igreja, então, nesse novo trabalho que tanto era o seu sonho. Até que um dia chega à cidade um novo pároco, que tinha um automóvel, mas não dirigia, e ele precisava de um motorista. E o Teixeira, além de não dirigir, ele era analfabeto, então ele não poderia ter habilitação para dirigir. Então ele não conseguiu ficar nesse trabalho. E a partir daí, ele começou a procurar um outro serviço e soube que havia uma vaga no correio como carteiro. Mas também, ao deparar com esse impedimento de ser analfabeto, infelizmente ele não conseguiu. A partir daí, ele começou a trabalhar como servente de pedreiro e foi se aprofundando na profissão e acabou sendo um grande pedreiro. Nesse local onde nós estamos agora, antigamente, há muitos anos, décadas atrás, não havia nenhuma construção, era tudo mato. Para poder localizar, é onde tem na esquina aqui logo abaixo, a associação comercial, logo em seguida a biblioteca, isso nos dias de hoje. E aqui atrás a escola maçom. Isto tudo era um terreno que pertencia à prefeitura municipal. E onde está a escola maçom, era o campo de futebol de Bariri, o estádio municipal de Bariri. E no fundo desse estádio, aqui à nossa frente, havia uma cerca, um muro também, onde tinha um barracão muito tosco, muito pequeno. E o Teixeira, quando ele perdeu a sua casa, não havia onde morar. Então acharam por bem colocá-lo, ele, a esposa e os seus 14 filhos, morando nesse barraco. E aqui ele ficou durante um certo tempo. E cada vez se enterrando mais na bebida. Até que um dia, um casal benemérito de Bariri, o Sr. Pedro Ferreira de Moraes, que era proprietário de uma farmácia, um farmacêutico, tinha uma farmácia, juntamente com a sua esposa, Dona Rita Cremonese de Moraes, resolveram
contratá-lo para fazer a reforma da farmácia e da sua residência. E como pagamento, o que eles deram? Doaram para ele um terreno aqui no bairro do Livramento. E esse terreno foi passado a escritura no nome dos filhos, para que o Teixeira não pudesse vender. Nessa época, o prefeito era o seu José Masson, Juca Masson, um homem de bons princípios. Ele se emocionou com a situação que vivia o Teixeira, organizou um grupo de funcionários, de amigos, e para poder construir a casa do Teixeira. Todas as olarias da cidade doaram os terrenos, ou melhor, os tijolos e a telha, e os pedreiros, que eram amigos do Teixeira, fizeram uma equipe e construíram a casa nesse terreno que doado pelo seu Pedro Moraes. Ou seja, as casas de material de construção, pessoas doaram dinheiro e a casa do Teixeira foi construída dessa forma. Assim que ficou pronta, felizmente ele pôde sair do barraco onde ele vivia para uma casa construída para passar o resto dos seus dias. Apesar de ter colocado a sua família nessa nova casa, a vida do Teixeira em nada se modificou. Ele continuou sendo o mesmo alcoólatra e a vida foi transcorrendo. Nós estamos aqui em frente a um prédio que infelizmente fez parte da história triste do nosso grande herói. Aqui, antigamente, e ainda hoje, a delegacia de polícia e a cadeia pública. Esse prédio foi inaugurado em final da década de 50, 60. E no dia da inauguração, ocorreu um fato muito negativo. Aquele grande herói, ele recebeu a primeira homenagem, vamos dizer assim, negativa, por seres humanos que não tinham o menor senso do que significava o grande Teixeira. O que ocorreu? Durante os festejos, quando houve a inauguração da cadeia, então, alguém teve uma triste ideia. Como as celas estavam vazias, precisaria colocar alguém ali para mostrar que era uma cadeia pública. E igual aquela novela O Bem Amado, onde o ator, o prefeito que construiu o cemitério da cidade, mas não havia um defunto para fazer a sua inauguração, aqui em Bariri aconteceu a mesma coisa. Alguém tinha que ser colocado dentro da cela para mostrar que era uma cadeia. E essa infeliz ideia, essa pessoa infeliz, teve a ideia de pegar o Teixeira, porque ele era um bêbado, ele já havia sido preso em outras ocasiões, mas naquele momento ele não estava preso, ele estava bêbado. Prenderam o Teixeira, trouxeram até a delegacia e colocaram dentro de uma das celas. E o Teixeira ele não conseguia compreender o que estava acontecendo na vida dele, mas ele foi trazido dessa forma e veio pacientemente, humildemente, cumprir com esse triste fim. E ele ficou ali preso, sem saber o que estava acontecendo, as pessoas passando em frente da cela, como se, para dar um exemplo, é como se quando a gente visita um zoológico, a gente vendo um animal preso dentro da cela, acuado, triste, morrendo. Essa foi a única coisa que fizeram, que resolveram fazer para homenagear o Teixeira. Olha que triste fim que ele teve. Depois, quando ele saiu daqui e foi para sua casa, ele confessou a seu filho que ele não entendia o que tinha acontecido. Que coisa horrível aconteceu nesse grande ser humano, que ao invés de ser homenageado, foi humilhado a esse ponto. Após o triste episódio da prisão do Teixeira na cadeia, ele voltou para sua casa a pé, percorreu tudo aquilo, o que pode ter passado por sua cabeça nesses momentos. Mas chegou aqui, ainda encontrou a sua esposa e seus filhos e ele pôde se acalmar um pouco. Mas eu tenho praticamente certeza que após esse episódio da cadeia, ele foi ficando cada vez mais triste e mais adoentado, mas nunca deixou de beber. E aos poucos, aquela vida tão fantástica que Deus deu para ele, a humildade daquele ser humano, que tanto fez por pessoas aqui de Bariri, provavelmente ele possa ter cuidado de alguém, de famílias que ainda existem,
que não sabe dessa história. Muita gente se salvou por causa da cura ali naquele prédio. Mas, infelizmente, isso tudo passou. E isso tudo deve ter passado pela cabeça do Teixeira. E aos poucos ele foi cada vez mais envelhecendo, ele já tinha um problema cardíaco que não tinha mais o que fazer. E, infelizmente, ao completar 66 anos, ele acabou falecendo humildemente. Eu tenho certeza absoluta disso. No velório dele, muita gente foi. Porque apesar de ele não ter sido reconhecido, as amizades que ele fez durante toda a sua vida acabou sendo reconhecida. Infelizmente, esse foi o triste fim desse nosso grande herói, que precisa e deverá, com certeza, ser homenageado com grandes feitos. Talvez não seja fácil resgatar a imagem de um homem negro, analfabeto, pobre e alcoólatra como herói. Mas nós, amantes da história, seguimos tentando dar as devidas honras a esse herói baririense. Que a história de José Teixeira inspire todos nós a valorizar aqueles que, mesmo na adversidade, fazem a diferença em nossa comunidade. Essa casa é a única lembrança que restou de nosso grande herói, e é nosso papel fazer com que a sua história se eternize nas memórias de todos os baririenses. Muito obrigado, José Teixeira. Produção: José Augusto Barbosa Cava, Murilo Silva, Giovanni Franco e Camila Antoniazzi. Produção: Aline Rodrigues, Sara Espírito e Bruna Delfito. Produção: Noemi Rodrigues e Ludmira Almeida. Prefeitura Municipal de Bariri, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.